tudo bem, gente? Aqui quem fala é o Luiz. Estamos oficialmente no 4º episódio do Performance Esportiva. Hoje estou com 2 super convidados e o tema do nosso episódio de hoje é nutrição na natação. Hoje eu estou aqui com 2 convidados super especiais. Estou com o Renatão. E aí, Renatão? E aí, beleza? E estou com o Thiago também. Fala, tudo bom, Luiz? Beleza? Prazer. Gente, se apresentem aí um pouquinho, contem o que vocês fazem da vida. Você primeiro, Renatão. Eu primeiro? Mais velho. Bom, eu sou atleta de natação há 10 anos, completo 10 anos esse ano. Nadei desses 10 anos, 8 anos aqui em Campinas pelo Tênis Clube, 2 anos em São Paulo no Corinthians. Tive a oportunidade de treinar 2 anos e... 2 anos? 2 anos. 2 anos com o Thiagão. Excelente treinador, é parceiro aí, tá sempre ajudando. E tô no último ano de nutrição também, tentando alinhar essa parte do esporte com a nutrição, que é algo que eu sinto que faz muita diferença para performance. Top demais, top demais. E você, Thiagão? Eu fui atleta de natação federado por mais ou menos 10 anos, mas já parei, já vai fazer quase 20, tem muito tempo. Aí desde então, assim, parar, nunca parei de competir, né? Tive um período treinando menos, mas eu competindo no Master. Aí agora, depois que eu saí do tênis clube agora, eu consegui tempo, voltei a treinar um pouco mais, né? Já fiz provas de triatlon, agora vou fazer algumas de aquatlon aí. Então, tô conseguindo voltar a mudar um pouquinho, né? Assim, a gente já conversava bastante sobre a questão de nutrição, a gente sempre manda os posts do pessoal um pro outro, né? Então, a gente troca bastante ideia sobre isso também. Top demais. E, gente, como que surgiu, assim, o mundo da natação pra vocês? Chegou do nada? Chegou com alguma experiência? Como que foi? Cara, pra mim foi assim, ia pro churrasco com meu pai, ele queria curtir o churrasco, mas tinha que ficar comigo na piscina. Aí eu tive que aprender a nadar, né? Minha necessidade. Por necessidade. Entendi. E aí fomos embora. Top. E você, Thiagão? Eu lembro como se fosse hoje, assim, tinha 2 anos. Eu comecei cedo, foi com 2 anos, eu só não lembro. Mas foi eu e minha irmã, que era 2 anos mais velha, a gente foi pra escolinha, acho que igual a maioria, e eu nunca parei. Eu comecei a competir cedo, 6, 7 anos, assim, competição interna, essas coisas. E eu nunca parei. Primeiro treinei numa academia em Campinas, a natação taquaral. Aí na faculdade eu fui para São Paulo, treinei na Hebraica lá 3 anos. Aí depois, quando me formei, eu voltei para Campinas e continuei nadando no Master. Né, na academia que eu trabalhava, tudo. E aí hoje eu treino meio aleatório, assim. Mas desde então nunca parei, né? Eu sempre fui muito chato, tipo, mesmo quando eu treinava, sabe, corrigindo o amiguinho do lado, fazendo aquela graça. E então eu tomei gosto pelo negócio e nunca me vi fora da área, né? Então, desde os 2 anos, são 35 anos de natação. Pouquinho, pô. Pouca experiência, né? Dá pra aposentar. E, gente, como estamos aqui com um técnico e um atleta, eu queria entender um pouco como que é a rotina, tipo assim, tanto de treinos, como que é a rotina de passar treinos, eu quero entender como que é essa dinâmica. Me conta aí, Renatão. Cara, a parte de treino, assim, além da demanda de tempo que a gente precisa, né? É uma organização meio bizarra, né? Que, assim, são 6 vezes na semana treinando, se não 6 dias na semana, né? Com 6 dias na água e 3 dias de musculação, pelo menos, e às vezes com 2 sessões de treino também. Então, tem que alinhar tudo isso, e agora também com os estudos também. Adicionar isso tudo na rotina fica, assim, demanda uma grande organização, né? Mas tem que gostar. Se não gostar, não tem como dar certo, sabe? Entendi. E com a rotina de faculdade, você sente que, tipo assim, por exemplo, agora de férias é mais tranquilo, mas quando pega a faculdade... Exatamente. Tava tendo esse papo ontem lá no clube, que assim, a gente saiu do período de base agora, né? Que é aquele período que o volume é lá em cima e morrendo, né? Graças a Deus que dessa vez a base foi nas férias da faculdade, né? Porque senão era o modo zumbi ali na faculdade e já chega mais cansado pro treino também. Então, assim, o rendimento acaba caindo um pouco, né? Não tem como. Às vezes eu até chegava pro Thiagão e falava, ô Thiagão, tive laboratório hoje, não aguento mais ficar em pé. Não, vamos lá. Dorme antes do treino. A rotina acabava sendo essa, assim. Chega um pouco mais cedo no clube ali, cara, é uma sonequinha de 10 minutinhos ali que salva o treino. E você, Thiagão, como que é a rotina de técnico, como que é a rotina agora de pós-atleta, né? Que deve ser diferente. É bastante, né? Porque tem boleto para pagar, tem a fralda para comprar, né? Então é bastante coisa. Eu queria só citar dois
aqui ele comentou até a rotina da faculdade, né? De treino, de estudo. Em 2 períodos, assim, que foram mais puxados em relação a isso da minha vida, que foi... na faculdade, eu tive uma época que eu dobrei treino por 1 ano, no segundo ano da faculdade, né? Então, eu treinava no final do dia, das 4 às 7, físico e água, e de terça e quinta era de manhã também, das 5 às 6h30, 5 às 6h20. Então, eu também tinha essa sonequinha, só que era na aula. Aí, o resultado, tomei 3 DP no primeiro semestre, no terceiro semestre da faculdade, consegui recuperar e formei nos 4 anos ali. Mas é difícil, é complicado. E uma outra fase que foi muito marcante, assim, que até eu brinco com as histórias de treino, tudo que eu lembro, foi no segundo colegial, que eu treinava, eu dobrava de segunda, quarta e sexta à noite. Então eu nadava todos os dias de manhã, né, de segunda a sábado, e mais 3 treinos de noite, de segunda, quarta e sexta, piscina. E musculação também. Então eram 9 treinos de água, ali perto de 50 mil por semana, mais ou menos, e mais 3 dias de musculação. Então, assim, era bem puxado. E aí, terça e quinta noite, inglês. Então, assim, o primeiro período livre era sábado à tarde. E essa é a rotina, assim, eu acho muito, mas essa é a rotina da grande maioria, né? Quando você está dentro desse meio, você vê que essa é a rotina da maioria. Hoje, óbvio, isso que não é minha prioridade, eu consegui treinar bastante ainda quando eu era solteiro, morava na casa da mamãe, ainda treinei legal, baixei todos os meus tempos praticamente, eu abaixei dentro da minha rotina de master, né? E hoje, assim, igual eu falei, a gente estava conversando antes, né? Eu falei, comi minha banana com aveia e granola antes de vir para cá para poder aguentar, porque o almoço vai ficar um pouco mais tarde. E assim vai se organizando. Tenta encaixar o treino no meio. E é mais ou menos por aí. Para preparar, assim, como que a gente vai preparar? Final de semana, não tem como fugir. Final de semana pega lá, abre a periodização, o que eu vou montar? Aí já deixa tudo mais ou menos pronto. Às vezes eu preparo vários treinos antes, mas normalmente eu vou quase que dia a dia para poder pegar a resposta do atleta naquele dia. Como que foi hoje? Foi legal. Então, eu tenho um plano para amanhã, mas eu vou criar o treino mesmo, a sessão, às vezes logo antes, para poder ficar mais de acordo, mais adequado com o que aconteceu no dia anterior, fazer os ajustes, né? Tem a previsão e eu vou conseguindo meio que ajustar em cima da hora, porque para poder ficar mais específico, né? Mas entendi. É pesado, não tem como fugir mesmo. Top demais. E, gente, falando agora da parte provas, da parte competições, você que tá como atleta ainda, né, Renatão? Você tem alguma prova em mente, tem alguma competição aí que você tá se preparando para? Cara, o nosso alvo agora, o primeiro do semestre é o Campeonato Paulista. Vai ser comecinho de abril, já tá aí em cima já. A gente tá fazendo até uma periodização um pouquinho mais curta. Vai ser em São Paulo, a gente não sabe ainda o clube certinho, mas vai ser ali na cidade de São Paulo mesmo. E aí a ideia é fazer os índices aí pra Maria Lenk, que é a seletiva olímpica. E mais pro meio do ano tem o Campeonato Brasileiro também daí. Top demais, São top os demais. alvos. Então tem 2 competiçõezinhas alvo aí. Exatamente. Bem demais. E, gente, quando a gente fala da parte de experiências, assim, de vivências do mundo da natação mesmo, cara, eu gosto de pensar, tipo assim, quais foram as experiências mais legais, assim, que vocês vivenciaram na vida, assim, de tanto na água, fora da água, mas envolvendo a natação. O que vocês acham? Quer começar, Tiago? Não, começa aí que eu vou pensar. Cara, assim, de experiência boa é sempre aquela competição que é boa, né? Então, eu lembro de um Campeonato Paulista que eu fiquei umas 2 semanas antes ali, eu fiquei muito mal de doente, assim, sem conseguir treinar. Boca estourou tudo de herpes, assim, fiquei mal. E tava sendo o meu pior campeonato. Na época eu treinava com o Ricardo, era infantil. Aí, não sei o que deu, assim, que ia ter o Sem Borboleta, que é uma das minhas principais. Aí eu falei, não, cara, essa vai dar bom, né? Aí foi onde saiu a primeira medalha de Paulista aí. Top. E quebrei a barreira de 1 minuto ali, fiz 59, que na natação a gente tem barreiras, né? Forte, hein? Isso é forte, né? A cidade é forte. São barreiras ali que a gente trabalha, são barreiras invisíveis, né? Você chega num 0, para chegar no 59, não desce. E foi uma das melhores experiências, assim. E depois com o Tiagão também, que foi quando eu voltei a baixar o tempo do sem borboleta, que eu fiquei um tempo sem nadar muito borboleta. E do nada, assim, baixei 3 segundos. Do nada não, né? Não. Do nada não, veja bem. Mas foi uma experiência bacana também. Foi um dos melhores campeonatos que eu tive na minha vida, foi com outro campeonato paulista com o Thiago. Top eu baixei demais. todos os meus tempos, assim, fácil. E você, Thiago? Cara, acho que tem duas
duas competições marcantes. Vou falar uma como atleta normal, federado, e outra como master. O meu paulista, também paulista de piscina curta, Júnior 2, eu tinha 19 anos, né? Eu lembro que foi em maio, foi em Ribeirão. E, pô, eu tava treinando bem, assim, melhorei bastante, muito volume, um treino legal, foi nessa época que eu dobrava treino, né? Eu tava com o meu tempo de 200, 400 metros meio defasado, assim, pelo que eu vinha treinando. Eu tinha feito já fazia um tempo e não abaixava também, mais ou menos nesse esquema. E aí eu nadei o 400 metros, que era a minha melhor prova. Eu tinha 4,50, fiz 4,39, fiquei em segundo, né? Fiquei em segundo ali, foi uma briga boa. E a vantagem desse campeonato paulista de meio de ano é que, assim, os caras mais fortes não iam. Então, assim, abriu uma brecha para os mortais. Então, tinha o cara da minha categoria que era olímpico. Né? Então, óbvio, não ia ter como disputar com eles. Mas nem todos iam, então dava uma brecha pra gente. Então, eu fui muito bem, assim, eu nadei super bem. E a prova seguinte, que era a outra prova principal, era o 200 medley. Que também eu tava, acho que com 2,12, alguma coisa por aí, eu nadei 2,90. E eu ganhei a prova. Foi minha primeira, assim, foi minha primeira e única vitória em Campeonato Paulista. Foi muito legal, assim. Eu lembro até hoje que podia escolher música, quem ia pro pódio, escolher a música. Você tem uma noção da época, eu pedi Festa na P do Latino. Nossa Senhora. Parecido com você, inclusive, assim. Do Latino. Mas foi 2005 isso. Caraca. Né? E foi assim, foi bem legal, foi muito legal. Foi uma competição que eu nadei muito bem, tudo encaixou, assim. Mas assim, igual a gente tá falando, não foi do nada. Eu tava treinando muito bem. Né? Foi só, aconteceu ali o que era pra ter acontecido. E aí uma outra que aí já foi um pouco mais surpresa, foi 2014 em Montreal, foi no Mundial Master. Foi a primeira competição mais, sabe, maior, mais importante, depois de eu ter parado de nadar. Né? Eu parei de treinar em 2006, aí eu continuei, nadei jogos regionais, nadava Master e por aí. E aí em 2014 a gente juntou um pessoalzinho para ir nadar o Mundial. E é muito legal, assim. O que eu preciso fazer para nadar o Mundial? Paga. No Master não tem essas coisas. Mas, assim, você conseguir conciliar o valor que você precisa para poder fazer isso, o trabalho, família, então, assim, é complicado, já é uma bela seleção. Né? E a gente tinha uma equipe de revezamento muito boa. A primeira prova já nadei super legal, assim, nadei 200 costas e baixei o tempo da época que eu treinava, né? Tirei 3 segundos da época que eu treinava, treinando menos ali. E aí a gente foi pro revezamento, o 4x50 livre. No Master a categoria é soma de idade, né? Então a minha categoria era de 100 a 119, 100 mais. E tinha mais duas equipes, uma do Egito, uma da Itália, muito fortes. A gente nadou, assim, 50 livre é uma prova, pra mim é péssimo, eu sou muito ruim. Meu crawl é muito ruim e velocidade também. Mas tudo deu muito certo. Eu era o pior do revezamento, mas consegui nadar super bem, baixei bastante meu tempo. E a gente foi campeão por 2 centésimos. Caraca. Você vê o vídeo assim, o vídeo tá salvo na área de trabalho do meu computador. Quando eu quero dar uma emocionada, eu pego e abro lá, a galera gritando, sabe? É muito legal, assim, foi realmente muito marcante. E no mesmo dia, logo depois, teve outra prova de revezamento, que entrou uma equipe de São Paulo, o SP Master lá, com o pessoal, uma equipe muito boa. Então, para a prova, o revezamento medley. O de crawl eram 3, estava todo mundo no pódio. O medley tinha mais um ia ficar fora do pódio. E eu ainda tive que nadar peito, que era pior, eu fiquei muito para trás da galera, assim, eu nadei melhor do que eu imaginava, ainda tomei dois corpos do primeiro, mas aí a galera nadou super bem e tal, também recuperou, a gente foi em segundo. A gente pulou em terceiro e quarto, o Brasil e Egito, a gente estava pelo Brasil Master. Acabou que a gente ficou em primeiro o Egito, segundo a gente, e aí terceiro acho que foi da Itália, e o pessoal da SP Master foi em quarto. Mas foi legal, foi um dia muito bacana, foi outra competição muito marcante. Fora a viagem, né? 2 semaninhas em Montreal ali, acho que vale a pena. Vale a pena também, né? Brincadeira. Gente, quando a gente fala até da parte nutricional, que assim, na natação, você precisa ter um preparo muito grande, né, na parte alimentar. Vocês já tiveram alguma situação que, tipo assim, tava ali no comecinho, ou até já experientes, que a parte nutricional acabou afetando no desempenho, ou algum perrengue ali que acabou passando por meio da nutrição? Cara, eu tive um perrengue, foi no Júnior 1, quando eu tava lá no Corinthians. Assim, todo mundo tomava pré-treino pra nadar. Aí ia ter uma seletiva pro JEBs, que é Jogos Escolares, né? Eu falei, cara, vou tomar também, né? Aí, tomei um scoopzão e nadei super bem 50 borboleta. Aí teve muito tempo ali, sei lá, muito tempo, né? Umas 2 horas, eu ia nadar o 100 livre. Vou tomar outro, né, cara? Aí meti mais um scoopzão lá. Cara,
depois desses 100 livres, eu fiz 75 metros, né? Aham. Os últimos 25 eu nem lembro da prova, assim, morri. E logo em seguida até o sem borboleta. Eu lembro que eu cheguei pro meu técnico assim, falei, pô, não vou conseguir nadar. Não Acabei vai de nadar. vomitar ali, assim, Nossa, chegou a vomitar? tremendo. Falei, não consigo completar a prova, não consigo. Ele, não, vai lá, só nada. Mas, cara, foi uma tortura. Experimentando na hora certa também, né? Na hora certa, é. Aquela coisa ali, meio moleque, né, assim, o pessoal, toma aí que Toma aí que você vai vai ficar dar bom. ligadão, vai nadar bem, né? Aí eu fui lá e meti 2 scoops já. Que doideira. E você, Thiagão? Mas ainda que foi moleque. Aconteceu agora, só pra passar nesse mesmo tema, tava em Uberlândia nadando brasileiro agora, Aham. e tinha um pessoal que formou um revezamento pra tentar recorde mundial. Eu tava na equipe, aí arrumaram gente melhor e tiraram. Ainda bem, se eu tivesse, acho que não ia dar. Aí deu certo, tá, foi bom. Mas o Renatão, ele é professor de universitário e tal, da área também, foi bom nadador, foi nadador profissional do Minas. Ele tava, os moleques, experimenta isso e tal. E tomou um pré-treino, um negócio mais forte. Aí veio outra pessoa, não, pega isso. Cara, ele fez ele nadou, o que foi? 1.500, mas ele ia fazer só um tiro de 200 para testar a passagem, que era um dia antes da prova, né? E aí ele falou que tava louco, assim, foi tomando o mesmo esquema, assim, nunca tomou nada. Ele tem 43, pô, naquela época não existia esses negócios, essa frescurada do pessoal. E aí ele pegou, tomou, ele falou, terminou, não dormiu, teve diarreia, sabe? Ele ficou zoadaço o negócio, foi muito zoado. Aí eu, felizmente, nunca passei por nada assim, tipo, acho que sempre tive também um acompanhamento nutricional, não resolvi experimentar nada novo em hora errada. Acho que uma coisa que mais marca foi nessa época aí dos 15 para 16 anos, que eu falei que eu treinava mais, eu passava com a Lígia Valim. E aí ela olhava assim o cardápio, onde que a gente vai enfiar mais comida? Tava dando 4.500 calorias. Era a ingestão diária, era isso. Então ela falava, sorvete a gente evita, mas toma, que a gente precisa ganhar caloria. Leite, às vezes eu troco, mas fica no integral. Onde, assim, o grande lance era como conseguir colocar mais coisa. Mas fora isso, acho que o meu maior perrengue com nutrição foi o trabalho que eu tive que apresentar, que deu ruim. Mas de comer mesmo foi mais tranquilo. Acho que eu tive, felizmente. Que bom, né, pô? Que bom. A gente conseguiu reaver o trabalho lá, mas no final deu tudo certo. Que bom, que bom. E, gente, vocês têm, quando a gente fala do mundo da natação também, vocês têm alguma referência, alguém que vocês se inspiram, que fala, cara, esse cara aqui, pô, é referência ou me fez gostar mais de natação? Como foi? Ah, cara, assim, a nível mundial, acho que é aquele clichê que todo mundo fala, né? Michael Phelps, o cara é um ídolo, mas teve uma época, falando a nível nacional, o Henrique Martins, cara, eu me espelhava muito nele e na época do Thiagão tive a oportunidade de treinar algumas vezes com ele e ir pra Paulista com ele também, tive uma troca muito legal ali, que assim, foram umas metas de vida ali, assim, bem resolvidas, sabe? É que ele é um atleta de Campinas, só explicando. É, né? Henrique Martins, né? O Henrique, ele é um atleta de Campinas, ele é de 91, né, um pouco mais novo que eu, e bem mais velho que ele. Mas ele é de 91, treinava em Campinas, foi bom desde cedo, assim, 14, 15 anos já estava batendo recorde brasileiro, um moleque muito talentoso, e treinava, assim, aí a gente quando conhece mais, você vê a dedicação, né, ele contando as histórias, um negócio que você fala, pô, não é possível. E ele, em 2016, ele foi pro Rio, fez final olímpica no revezamento. Né? Então é muito legal a gente ver alguém de perto. O Fezão, que é irmão do Henrique, a gente pegou seleção junto, né? Quando eu ganhei o Paulista, a gente pegou seleção paulista juntos. Né? E os dois treinavam no Minas, tudo. Aí ele acabou aposentando e veio que ele é de Campinas, ele voltou pra cá. Então nessa época eu tava trabalhando lá, deu certo de chamar a namorada dele, que era atleta, também tava aqui em Campinas, para treinar no Master, e logo depois ele se convenceu, ele estava treinando triatlon e tal, mas aí foi participar de uma outra competição totalmente sem responsabilidade, ele conseguiu fazer isso, né? E curtiu, gostou e foi pro Campeonato Paulista, esse que ele nadou bem, que ele falou, pô, o Henrique tava lá junto, competindo Paulista com a gente, treinando Master, 2.000 por dia ali, ganhou dos moleques, ganhou de nadador olímpico, ali no Campeonato Paulista. Né? Então é uma inspiração e você vê mais do que pelo resultado, pela forma que encara, né? Você vê as histórias, pela forma que encara, o cara super top, que, pô, o que precisa, faz. Pô, acabava o treino, ele pegava o material,
uma molecada de 12, 13 anos indo embora, largando material na borda, ele pegando e recolhendo o material dos outros para guardar. Então, é um espelho, além do resultado, né? Isso é muito legal. E a atitude ali na competição também, assim, você percebe que ao mesmo tempo que ele é, como todo mundo, na hora da competição ele é diferente, sabe? Assim, tinha o momento da concentração dele, o café da manhã, todo dia comia a mesma coisa. Ele não tá no dia, ele ia mais tarde para descansar um pouco mais. Sempre teve essa parte, assim, diferencial, né? Entendi. Então foi bem bacana. Era alguém que olhava a natação com outros olhos, assim. Sim, então. sim. Entendi. E você, Thiago, você tinha alguma referência, assim, ou tem ainda? Renato Delfino, né? Renato Esse cara Delfino bom, é um cara que me inspirou muito, assim. E aí até eu conheci o filho dele. Mas cara, acho que não tem como fugir do Phelps, né? Até porque é contemporâneo. Infelizmente, nunca tive a oportunidade de nadar. Ele é um ano mais velho só que eu. E, assim, dentro no Brasil, assim, tinha... Assim, até vamos mais perto, né? Um pouquinho mais velho, tem alguns atletas de Campinas também, que é o próprio Samir Barel, que é 3 anos mais velho. A gente trabalhou muito tempo junto depois. E quando era mais novo, tinha três moleques, assim. Tinha o Giroto, que era 8'2", e batia recorde brasileiro. No ano seguinte, o Samir batia o recorde dele, que é 8'3". Aí, um tempo depois, um outro atleta de Campinas, o Caio, todos treinavam com o Paulo Russo, numa academia em Campinas, assim. Foi uma geração muito legal. E era um pouco mais velho, então a gente olhava... Né? Nessa época, teve um campeonato paulista que foi o primeiro Pinheiros, juvenil, 15, 16 anos. Campeão foi primeiro, segundo Golfinho Azul, que era essa academia de Campinas, terceiro Tênis Clube. Então, assim, tive referências muito boas aqui dentro da cidade, né? Os técnicos, o Paulo Russo e o Cabral, que era o técnico de Campinas. Meus técnicos também sempre dei sorte, assim, de ter pessoas boas trabalhando comigo, aprendi bastante. Até uma vez eu postei um exercício e tal, aí o Paulo, que comentou, não, o Paulo Russo, que era meu técnico, falou, isso aí a gente fazia lá naquela época, tipo, 20 anos atrás a gente fazia isso e tal. Então eu tive referências boas de atletas aqui, né? E eu cheguei a competir, também não dividi piscina ao mesmo tempo, mas o Thiago Pereira é da minha idade. E nadava 200, 400 medley. Né? Por 20 centésimos não disputei uma final com ele, que foi nesse mesmo ano aí, com 16 anos, que eu melhorei muito meus tempos. E eu fiquei de fora da final do 400 medley, que seria minha primeira final, por 20 centésimos. Mas era um cara que, sim, ele, aí um outro, o Salata, que era um ano mais novo, que era absurdamente talentoso. Então, assim, tivemos bastante inspiração, muitas inspirações, bastante gente perto, né? Mas acho que não tem como fugir do Phelps. Fala Phelps é o Phelps e o resto corre atrás, né? É isso aí. O Cielo a gente viajou junto, a gente dividiu o quarto num training camp em São Luís. Quando eu tinha 14 anos, a gente foi junto para São Luís. Aí um amigo meu e ele que treinava em Santa Bárbara na época, a gente dividiu o quarto lá, ficamos 15 dias. E nadava outras provas, mas você vê que o moleque sempre muito focado, né? Não era nem o atleta nadador de 50 livre ainda, mas sempre muito focado, tinha mesmo sem resultados tão expressivos na época, mas ia lá, sempre encarou as competições muito de frente, né? Na região a gente tem outros atletas, né? Só para fechar agora, assim, acho que uma coisa que inspira muito, você vê o Nicolas Santos, 42 anos, foi campeão mundial. Com 37 ele já era o medalhista mais velho. Aí ele foi campeão e recordista mundial com 38. Aí com 40 ele foi medalhista de novo, um medalhista mais velho. E com 42 ele foi campeão mundial. Bizarro. Caraca. Quem que consegue isso? Bizarro. Tanto que você pega a lista dos medalhistas mais velhos, acho que é 35 ao outro. Né? Então, e o cara tá lá. Né? Então isso é muito legal. Assim. A gente teve bastante gente perto para poder inspirar e espelhar. Então, diversas referências aí no mundo da natação, então. Gostei. E, gente, até falando agora um pouco mais da parte de águas abertas, que é até um pouco novo, né, no mundo da natação, a parte maratona aquática. Isso, tipo assim, pra mim é algo que, pra mim é total novidade, eu não conhecia tanto esse mundo a fundo. Então, tanto a parte de maratona aquática quanto ultramaratona, vocês já chegaram a participar, pensam em participar, já ouviram falar, já tiveram ali mais pro meio, como que é? Cara, eu tive 2 participações. Uma que eu fui porque eu queria, era criança ali, ia ser no ET. E a segunda também fui lá no ET, me obrigaram a ir. Foi porque eu queria. Tive que nadar a prova mais longa que tinha ainda. Mas foi espontânea vontade dele. Mas eu, pessoalmente, assim, eu não curto muito, não. Eu acho que você não enxerga nada ali na hora que tá nadando. Nossa. Pra mim, isso não faz muito sentido. E é aquilo lá que a gente tava falando, assim, tem que saber navegar ali na hora, assim. Os dois você nada, natação e águas abertas, né? Só que
são esportes completamente diferentes, eu acho, sabe? Assim, parte de treinamento, até de técnica, assim, né? Porque tem a parte de navegação, né? Na piscina você respira ali pro lado ou nem respira, dependendo da prova. Na águas abertas você tem que respirar pra frente, achar a boia e ir em direção à boia, né? E tomar cuidado com quem tá do lado ali, que rola Umas braçadas. umas braçadinhas ali sem querer, né? Tapão na orelha. Mas essas foram as minhas únicas experiências, assim. Entendi. E, cara, em águas abertas, eu imagino que deva ser, tipo assim, totalmente outra pegada, porque, né, tipo, até a gente fala de distância, né, porque normalmente em piscina é uma distância bem menor. No meu caso ali ainda era assim, 50, 100 metros, no máximo 200. Nesse dia aí, assim, que foi uma prova relativamente curta, foi o quê? 2,5? Não, foi mais... Teoricamente é 3.200. 3,200, 3.000 metros. Às né, vezes dá uma assim. encurtada. Ou aumenta, né? Ou Dependendo aumenta. da boia. Mas isso que ainda foi em represa, né? Represa eles falam que ainda é mais tranquilo, né? Em mar eu nunca participei, que aí entra... Mas represa é mais pesado, é mais difícil de nadar porque a água barrenta ela fica mais pesada. No mar tem a marola ali e tal, mas é mais leve. A água fica mais leve de nadar, é mais fácil em relação a isso. Se você pegar um dia bom, né, de mar, aquele piscininha assim, aí é bem gostoso de nadar. Você pega mais batido, aí já complica. Eu ainda dei sorte, assim, não me lembro de nenhum episódio com o mar muito mexido. Mas na mesma prova, por exemplo, eu fiz o Aquaman lá em Caraguá, 7 quilômetros. Peguei piscina. Mas essa mesma prova, mesma época, teve ano de prova cancelada. Caraca. Teve ano que fizeram os 7 quilômetros, mas parecia uma máquina de lavar. Então, assim, eu dei sorte, mas é legal. É diferente, né? É diferente. Até quando a gente fala da parte de demanda energética, porque assim, se você for comparar uma prova de 200 metros para uma prova de 10 quilômetros... Com certeza. Muda um pouco. É totalmente né? diferente, né? É como se a gente fosse comparar um cardio com uma musculação. É total outra Exatamente. pegada. Sim. Mas até quando a gente fala da parte nutricional, como é uma prova muito longa, assim, eu estava até conversando com o Thiago disso antes. Quando é uma prova de, por exemplo, 10 quilômetros, assim, na própria maratona aquática ou numa outra maratona, como que é essa parte nutricional, como que eles acabam inserindo, como que funciona? Tem aquela parte da pausa, não é uma pausa para hidratação, né? Mas tipo uma boia ali, né? Que fica... Das provas mais longas, sim, em geral. Porque, como você falou, a prova de 1.500 na piscina é a mais longa. E normalmente 1.500 na águas abertas é meio que para o iniciante. Né? Então você parte daí. Então é bem diferente. Nas provas mais longas você tem uma hidratação. Nas provas de 10 você tem meio que um posto de hidratação. Normalmente são voltas, né? E tem um posto de hidratação que você vai passar por ali. Só que você não pode segurar em lugar nenhum. Então o técnico vem com uma varinha. Na ponta ele pendura o copo ali, deixa tipo um suportezinho, põe o copo com a hidratação e manda ver. Aí o atleta pega, devolve, joga ali mesmo, naquela região, né? E já pega, toma e já volta nadando. Aí existe assim, até técnica, gente que vai nadando de costas enquanto tá tomando, né? A alto nível você vai chegar nisso, né? Aí, sei lá, se eu for fazer, eu vou parar, contar uma piada, tomo um golinho e segue. Mas, igual eu tava falando antes, a prova, eu fiz uma vez a prova de 15 e para mim foi um volume muito grande, até pela minha preparação. Foram 2 voltas de 7,5. No meio lá eu saí, tinha que sair e passar pelo deck de novo. Esse era o percurso. Eu parei, sentei, comecei a alongar, tava com as costas doendo, abri o meu clube social, comecei a comer. Na segunda volta, que eu senti bastante a falta de treino, eu parei em todos os barcos de hidratação, tomava alguma coisa, né? Então tem bastante. E dentro de uma ultramaratona, que é as provas acima de 10, normalmente são provas em que cada um tem o seu acompanhamento. Cada um tem seu barco, ou pelo menos o seu caiaque. E aí o barco fornece, às vezes tem um barqueiro, alguém ajudando, tudo, orientando, até direcionando. Então a comida está lá, então tem uma estratégia combinada antes. Como são provas de 5 horas, 4 horas, 10 horas, de meia em meia hora você vai tomar alguma coisa, aí vai comer a cada hora, né? Às vezes um pêssego em calda, sabe? Tá no mar para dar aquela quebrada no doce. Tem gente que gosta de comer, mastigar. Então varia bastante, isso é importante. Né? E aí uma dica para os nutricionistas conheçam isso porque é um mundo muito grande, né? Tá crescendo demais, assim. Esquema de corrida de rua mesmo. Você pega a prova, o Circuito Mares tinham 2.000 atletas inscritos. A prova do Aquaman em Capitólio, agora no sul de Minas ali, encerrou, sei lá, uma semana encerrou 1.000 inscrições. É muita gente, é muita gente.
Então é um nicho muito bom, assim. E é um público diferente, a galera vai no... Tem de tudo. Tem o cara iniciante, tem o cara ex-atleta, tem atleta, né? Acho que é um nicho muito legal, assim, para poder trabalhar, para quem quer trabalhar com nutrição esportiva. Tá, perfeito. E até puxando agora o gancho mais para a parte nutricional, não só, a gente já até abordou da parte da maratona, da ultramaratona. Quando a gente fala de treinos mais assim, do dia a dia, mais uma rotina, vou até puxar essa pergunta para você, Renatão, que essa eu quero ver. Quando a gente fala, tipo assim, o que seria um bom pré-treino para natação, em dias de treino comum? Cara, o que eu mais gosto ali, eu uso muito o suco de beterraba. Na faculdade até me zoam que eu levo a garrafinha de suco de beterraba ali pra tomar mesmo. Eu gosto bastante, eu sinto uma diferença dele. No rendimento, no decorrer do treino mesmo, eu acho que ele dá uma enchida bacana. Uhum. Da parte de alimentação mesmo ali, de comer, eu curto pão com geleia também. Me desce bem, sabe assim, não fica pesado. Já fiz o teste de fazer assim, pão com geleia e pasta de amendoim. Funcionou por um tempo, mas depois dava aquela pesada lá e tinha que sair no meio do treino, o técnico não curtia muito. Gordurinha, né, da pasta de amendoim, fazia então, efeito. exatamente. Banana amassada com aveia, granola e vai embora também. Isso funciona sempre. E cafeína, cara. Cafeína não tem erro. Esse nunca erra. Salva. Top demais, você deu opções assim excelentes. No suco de beterraba, você chega a colocar só a beterraba ou você coloca um suquinho de laranja junto? Eu coloco suco de laranja junto. Top. Eu bato ali umas 250 gramas de beterraba, coloco um copo de suco de laranja e eu misturo ainda com o oximase e albumina também, ou whey, depende. E aí eu tomo umas 2 horas antes ali do treino. Entendi. Pra dar Então, vai um aportezinho de carboidrato, um aportezinho de proteína, Exatamente, um pouquinho de cada coisa ali. e ainda vai líquidozinho ali, vai devagarzinho que cai mais fácil. Uma bombinha. Bombinha. Que depois do almoço, né, a gente treina às 4 da tarde, né? Então almoça ali meio-dia, às 2 da tarde, nem tá com aquela fome ainda, né? Tem que ser meio... Meio empurrado. Mas aí vai tranquilo. Entendi. A opção que você comentou também do pão com amendoim, não, pão com geleia, também são duas opções ótimas, né? Quando a gente fala da parte nutricional, porque a gente tem a fonte de glicose, né, que é a do pão, e a gente tem a fonte de frutose, que é a vinda da geleia. Então, cara, essa combinação você consegue utilizar ainda mais na natação. Então, pô, perfeito, eu adorei essas opções aí. Top. Normalmente, quando a gente fala, tipo assim, de provas, quando tem prova de natação, elas acontecem mais de uma no mesmo dia, né? Exatamente. Como que rola a nutrição entre uma prova e outra? Como que vocês costumam colocar? O que vocês costumam comer? Como que é? Cara, essa parte do recovery ali, né? Logo depois que eu nado, eu costumo tomar um R4, ali aquele 4-1, alguma coisa nesse sentido, porque eu não consigo comer, assim, em seguida. Ou até tomo um gelzinho depois também de carboidrato ali pra já tentar recuperar. Eu fico muito em cima da parte da hidratação também, que eu sinto que, assim, tem que ir no banheiro pra tirar tudo que tá ali. E normalmente, assim, a gente evita em campeonatos grandes pegar 2 provas numa mesma etapa, né? Então, nado de manhã, só vou nadar à tarde depois. Então, é o almoço ali, assim, o grande onde vai vir ali. Diferencial. Aí a gente, em competição, acaba excluindo, assim, legumes, essas coisas. É o macarrãozão e um filezinho de frango ali. Básico, É o macarrão, básico, um franguinho grelhado. Sem frescura. E você, Tiagão, você fugia um pouco dessa linha ou era mais ou menos nessa pegada também? Acho que sempre por aí também. Eu não tinha, como eu falei, não tinha muito... Acho que era... Ó, pra você ter uma ideia, quando surgiu Sport Drink, que era... Acho que foi a primeira marca que apareceu, assim, pozinho, era o isotônico, né? O isotônicozinho básico. E aí depois comecei a tomar malto, mas eu durante o treino não consigo tomar muito. Qualquer cítrico não desce de jeito nenhum. E então acaba indo para os doces, Guaraná, açaí e tal. Aí o dentista adora. mas eu quando tomo malto no treino, fica mais ou menos por aí. É que realmente não tenho chegado a essa necessidade de ter uma reposição durante o treino. Não tenho batido esse tempo, esse volume de treino. Mas eu gosto, até pelo doce, tá? Dar aquela quebrada no gostinho da água ali, tomar uma coisinha doce, eu acho legal. Uma coisa que eu tomava, até que a nutricionista passava, vou tomar whey, o carboidrato ali, né? Eu cheguei a tomar massa,
nessa época que eu treinava mais para aumentar a digestão calórica mesmo. E aí falar, mas via aqueles preços, né? Acho até uma coisa legal, que eu via muito, esse whey é mais caro porque é isolado, não sei o quê. Pô, mas eu vou pegar e eu vou misturar com malto depois, cara. Por que eu vou comprar o whey mais caro isolado? Até se eu estiver falando besteira, fiquem à vontade para me corrigir. Ela não isso era o meu caso, né? Tem gente até se comentou que é autorofilista, tá? Dependendo da modalidade, você vai precisar de um negócio mais limpo. Mas no meu caso, para chegar nessa proporção de 1:4, do que falou, Do R4. 1 de proteína para 4 de carboidrato, certo? Certo. É a proporção mais ou menos ideal para uma recuperação. Eu vou pegar minha proteína e vou misturar com carboidrato. Né? Então, assim, era o que eu sempre fazia, né? Nessas situações. Então, eu até comprava, eu ia no mais barato mesmo. Mas aí acho que isso é legal, dar esse tipo de orientação pros pacientes, né? Porque às vezes pô, é caro, né? É um negócio, é pesado, suplementação. Eu até estava tomando, ele falou da beterraba, eu até estava tomando também beterraba com creatina. Eu tomei por um mês, mais ou menos, e eu achei legal, assim, eu não vou falar que eu senti diferença, porque é uma coisa sutil, a gente sabe, né? A ciência mostra, a gente sabe que ela vai fazer diferença, e de fato estava melhor, mas não é aquele negócio, você toma, pum, você bate o efeito, não é assim, né? Então, às vezes a pessoa toma isso achando que vai ter, talvez a cafeína ela sinta diferença, alguma coisa mais concentrada, ela vai sentir isso. Mas, em geral, o que muito nutricionista fala da educação, né? Aquela alimentação mais saudável, criar hábitos saudáveis, você vai sentir uma diferença mais a longo prazo, não tem aquele negócio de comer saudável num dia, no outro eu tô 10. Não existe isso. Né? Então, você constrói o negócio, você constrói a funcionalidade da alimentação aos poucos. Né? Eu acho que isso é importante passar, né? E eventualmente falar, ó, não, eu realmente preciso que você pegue esse mais caro, porque esse mais caro por causa disso, e por isso, ou, não, olha, agora não precisa, agora pode ser um mais assim, pode dar preferência para isso. Eu acho que isso é legal, ter até essa orientação nesse sentido também. Com certeza. Até quando a gente fala da parte alimentação e suplementação, a alimentação ela tem que ser olhada antes de tudo, né? Porque suplemento está até no nome, é algo suplementar, né? Então, se a alimentação não tá certa, cara, nem compensa você comprar um suplemento caro que não vai adiantar de nada, né? Se a alimentação já não tá correta. E um assunto que eu acho até legal da gente puxar também, beleza, a gente falou o que é legal de comer de pré-treino. Tá, mas o que não é legal de comer de pré-treino? Quando a gente fala assim, cenário natação, o que não é indicado para comer de pré-treino? Pô, cara, assim, qualquer coisa ali que vai te pesar, no geral, assim, porque é uma coisa individual minha isso. O Thiagão lembra, assim, cara, se eu dou um tiro ali muito forte, o vômito vem. E, assim, vem com força, sabe? Então, até essa parte de almoço, assim, às vezes é um almoço básico ali, o macarrão com filé de frango, sabe? Em competições menores ali, regional, às vezes fica tumultuado. Cara, às vezes tem que ou diminuir o almoço, ou almoça mais tarde ali só, porque senão, assim, pesa e atrapalha, sabe? A parte da pasta de amendoim também, assim, muito em cima ali, acaba pesando. E aí as outras coisas também ali, né? Fritura, pô. O básico, não é legal comer nunca, né? Então, acaba pesando. Acho que você evitar o que é mais pesado, a digestão mais lenta, né? A Exatamente. fibra, a gordura, né? Então você vai no carboidrato básico ali, mas mesmo assim, às vezes, vou na banana, beleza, mas para alguns, né? Para alguns, essa banana vai ser lembrada até o final do treino, mesmo que no treino leve. A banana verde, pra mim, antes do treino, cara, cai que nem um halter ali na barriga, cara, assim. Ela tem que estar mais pra madura ali, assim, amassada ainda. Não sei porquê, cara. Amassada funciona. Melancia, melancia hidrata e tal, mas às vezes também, putz, não fica legal. Então isso é muito particular. Né? Tem coisa que vai super bem pra um, né? A gente tava comentando antes que na época da faculdade eu fui numa palestra do Mark Allen, que foi multicampeão do Ironman do Havaí. E ele falou, na década de 90. Né? E ele falou, não, o nosso suplemento principal era a Coca. Tira o gás e lá você tem o sódio, você tem a glicose absurda, não podia, para reposição rápida, nada melhor, né? Você tem um pico absurdo de glicose e você tem o sódio que ajuda a absorção. Aqui que eu preciso mais do que isso. Né? Então, a Coca é um alimento péssimo. Mas naquela situação era o que tinha de melhor. Né? Então, varia muito de acordo com a situação, com a pessoa, como reage, né? Perfeito. E até quando a gente fala da parte esporte e um esporte que demanda muito a parte calórica, cara, tem alguns casos que é preciso dar aquela sujada na parte alimentar.
Sim. né? Então, assim, tem pessoas que, tipo assim, com um treino muito pesado, com um treino muito intenso, não tem como ficar naquela alimentação de, tipo assim, vamos colocar só macarrão, só arroz, pô, vai ser quantos quilos aí cada coisa? Você tá de sacanagem, né? E aí, quando a gente fala da parte de recuperação, tanto o que vocês gostam de consumir de pós-treino, quanto o que seria indicado também de consumir de pós-treino ali de um treino de natação, ou até mesmo de uma competição também. Cara, eu curto comer como pão com patê, assim, patê de atum, por exemplo. Eu curto bastante. O patê de frango também. Pega ali o frango, mistura com creme de ricota e manda pra dentro. Só que daí é naquele esquema, né? Assim, são uns 2, 3 pão. Pão francês, né? Suquinho de laranja também não erra. Não falha. Crepioca também uso bastante também. Eu gosto bastante dessas opções. Ó, testei uma receita nova, eu já conto. Esse aí é o cara das receitas. É mesmo? Chegava no meio do treino, ó, Renato, aqui, ó, essa barrinha aqui, ó. Funciona, hein, ó. Gordura, Fiz uma barrinha carboidrato. boa. Banana, pasta de amendoim em cima e aí cobre tudo com chocolate meio amargo. Yeah. É calórico, mas a ideia. Mas é saudável. A ideia é Mas ser não é nada demais a qualidade não é ruim, só é muito calórico. Se você vai usar para reposição, alguma coisa assim, e fica gostoso, hein? Você tá doido. Puxando agora para uma parte mais falando de suplemento, eu queria até perguntar isso também para vocês, porque tem um suplemento quando a gente fala da natação que ele é um pouco polêmico. E tipo assim, normalmente é indicado em todos os casos, que é a creatina. Quando a gente fala da creatina na natação, vai variar dependendo, tipo assim, beleza, a gente vai fazer qual prova, a gente vai fazer qual modalidade. Porque creatina é um suplemento que, beleza, ele ajuda na performance, ajuda no rendimento e tal, mas ele também tem algo que é o ganho de peso um pouquinho ali, né? Algumas pessoas ganham algumas graminhas, seja 1 quilo, alguma coisa assim. Então, a creatina, vocês acham que é indicado ou não na natação? No meu ponto de vista, ali como estudante e atleta, né, eu acho que a creatina é bem interessante. No meu caso, por exemplo, que eu nado 50 livre ali, 100 livre. 50 livre dura em torno de 20 segundos ali, 23 segundos. Então, quase que metade da prova ali, a via energética é da creatina, não tem como. E até extrapolando para a parte da maratona aquática, cara, se você assistir um final de maratona aquática, cara, os últimos 500 metros ali, parece que é uns 50 livres, sabe? Você tem que estar muito pronto. Exatamente. E assim, dá um sprint ali, sabe? Então acaba que entra na via da creatina também ali no final de uma prova de 5 km, 10 km, sabe? Chega a ser bizarro de ver ali assim, mas eu acho que acaba entrando, sabe? Eu acho que é bem interessante, sim. Perfeito. Eu vi já alguns nutris falando, tipo assim, mas essa questão do peso, alguns atletas podem até sentir piora de performance. Eu acho que, tipo assim, vai depender tanto da questão prova, quanto da questão de qual atleta a gente está falando, né? Então, eu também sou a favor de colocar creatina, né? Mas eu queria saber a opinião de vocês, justamente por conta disso. E eu acho que assim, se a pessoa já vem tomando a creatina ali a longo prazo, né? Então, ela já teve esse ganho de peso, teoricamente, né? Então, ela tá acostumada com esse excesso de peso dela. Então, acho que o custo-benefício ali do peso acaba valendo a pena no fim das contas. Legal. Não vale a pena em cima da hora. Tô treinando 2 meses antes, 1 mês antes eu vou começar a tomar. Porque, de fato, tem grande chance de acontecer esse ganho de peso. E isso pode mudar a posição de nado, altera várias coisas, né? Mas como o Renato falou bem agora, se você já faz isso, daqui 1 ano, se eu tiver nesse mesmo nível de massa magra, essas coisas, é aquilo, é o que eu já tenho, né? Só que eu mais forte do que se eu não tivesse. Então, eu acho que faz sentido. Eu lembro quando era mais novo, a gente conversava, tal, ainda sem tanto conhecimento também, e pensar, a creatina tem a ver com força rápida, então, com produção de energia rápida, e me faz ganhar massa, me faz ficar mais pesado, então, não tem muito a ver com a natação, ou pelo menos com essas provas e tal. Mas pensando em todos esses pontos, né, acho que faz sentido. Você se adapta àquela massa magra, ou àquela posição, àquele peso, e aí você treina em cima daquilo, né? E até como o Renato falou, um final de prova, às vezes numa maratona aquática, ou mesmo dentro, você tem picos de intensidade, aí você tem uma recuperação, aí se você tem um bom aeróbico, você vai recuperar melhor esse estoque de fosfocreatina, né? E então, assim, eu acho que faz sentido, né? Eu vou deixar a opinião final para os nutricionistas, mas eu acho que faz sentido. E ainda mais, até
cada vez mais estudos saindo falando sobre funções neurais do uso de creatina, né? Já avisei minha mãe e minha tia que elas vão tomar, já está até atrasada, era para ter começado a tomar já. Então, eu acho que, pelo menos pelo que eu tenho lido, tenho visto, a creatina como quase que uma unanimidade para qualquer ser vivo. Assim. E tirando a creatina, vocês acham que tem algum outro suplemento que é indicado na natação? Eu gosto bastante da beta-alanina também. Uhum. Assim, acho que ela faz bastante diferença naquela parte de tamponação mesmo ali, né? Uhum. Que a gente fala na natação que o final de prova a gente trava. Que é o ácido lático ali, o lactato, assim, travando mesmo, sabe? Uhum. Você não sai do lugar ali e dói. Assim, a gente realmente sente, né? Assim, é a definição, né? A definição. Final da prova. E assim, é aquela coisa, é um efeito sutil, mas que a gente acredita que funciona, né? Uhum. Então, que seja placebo ou não, ali na hora da prova mesmo, mas eu gosto bastante dela também. Top. E igual você comentou, né? Pô, teve prova ali que alguns milésimos de segundo fizeram a Sim. diferença, cara. Se um suplemento ele fizer um pouquinho a Exatamente, mais... cara, assim, se me melhorar 1 centésimo ali, que seja esse 1 centésimo. A prova que eu ganhei o Paulista foi por 5 centésimos e passando nos últimos 5 metros os 2 atletas. Ah lá. Então, não tomei nada disso, mas pô, a diferença é mínima, né? Um índice... Sim. Às vezes o atleta índice olímpico, o cara deixa de pegar por poucos centésimos, ou ele pega por poucos centésimos, né? Então qualquer centésimo que ganhar vai fazer diferença. Total. Se você tiver esse apoio, né? Uhum. E aí acho que é legal até comentar o porquê que a beterraba ajuda. É a questão da vasodilatação ali, né? O transporte dos nutrientes, oxigênio e... Perfeito. É isso. Depois de falar tudo, ele entrega pra mim. Agora resolve. Mas excelente. Tanto a parte de vasodilatação mesmo, né? A parte do nitrato, ela é muito bem-vinda. Então, assim, é um suplemento, além da betalanina que você já comentou, cara, que também é super indicado. Então, assim, antes de um treino é muito indicado. Quando a gente fala de cafeína, que você até mesmo falou também, cafeína é um excelente suplemento. E acho que seria basicamente isso. Tem até... eu já vi casos de pessoas que utilizam bicarbonato, mas são casos bem mais específicos, de provas bem mais Na específicas. natação você vai ver bastante gente. Tem. Faz até medição de dosagem por peso, tudo, né? Você vai ver bastante gente usando bicarbonato também, justamente no efeito Sim. como função de tampão, de prova e tal. Tem bastante gente que usa. Então é legal da natação que praticamente quase todos os suplementos ali que melhoram a performance no geral, cara, praticamente todos são indicados porque, né, tem provas curtas, tem provas longas. Sim. Então a natação é um mundo muito aberto aí. E por mais que, assim, na hora da competição ali seja uma prova curta, o nosso treinamento acaba que ele é longo, né? Então, assim, eu nado 50 livre, mas o meu treino, ele tem ali, que seja, 4.000, né? Pelo menos, sabe? Então, o treinamento acaba que é uma via ali, assim, que demanda mais energia do que no dia em si, né? Perfeito. Você precisa para construir isso, o treinamento. Quanto mais... Porque às vezes o pessoal da velocidade fala, então abandona o aeróbico, mas o aeróbico está ligado com a recuperação. Né? Então, se o meu treino é fazer X tiros de 20 metros, que seja na melhor qualidade possível a cada 2 minutos. Se eu tenho uma boa capacidade aeróbica, eu tenho uma melhor recuperação, eu tendo a desempenhar, ao invés de 3 tiros, 4 tiros, 5, 6, 7, 8, e aí eu aumento meu treino. Né? Eu fiz mais força, numa intensidade alta. Então, assim, acho que não dá para abandonar, né? Não dá para abandonar o aeróbico, mas é lógico, o treino tem que ser específico, isso vem acontecendo. Né? Esse movimento vem acontecendo e é legal, mas tem que tomar cuidado justamente para poder fazer isso. Porque, por exemplo, o Renato não é nadador de 50 livre, ao contrário do que ele acha. Né? Não é nadador de 50 livre. Então, assim, ele precisa nadar esse 100, eventualmente um 200, sem borboleta. Né? E eu acho que até a chance do 100 de ser melhor do que no 50. E aí precisa. Então, você vai ter estudos variados, mas no 100 livre ali, vai ter estudo que fala que 50% da prova vem do aeróbico. Né? Então, como que você vai abandonar? Como que você vai abandonar um treino aeróbico? Né? Então, acho que precisa ter tudo isso dentro. Treinar a intensidade, usar a creatina, usar o que tiver que usar, mas ter também uma boa capacidade de tamponamento através de um treino através de uma capacidade aeróbica. Perfeito. Vou fazer uma pergunta até diferente agora para vocês, porque a natação, tem gente que utiliza até na parte de emagrecimento,
que a natação é excelente, né, quando a gente fala de emagrecimento. E tem gente também que fala que natação é bom para ficar com o corpo mais definido, assim, ficar com uma estética melhor. Tanto a parte atleta quanto a parte técnica, eu quero ver das duas opiniões. Vocês acham que a natação ela é bem-vinda nesses dois cenários, tanto no cenário emagrecimento quanto no cenário hipertrofia? Eu acredito que sim, porque não deixa de ser um exercício aeróbico ali, vai aumentar o seu gasto energético, então vai auxiliar no processo de emagrecimento, né? Para a parte de hipertrofia, aí aí você manda bala aí. Eu acho que você colocou 2 pontos que não são iguais. Na verdade, você começou a pergunta falando sobre estética, falando sobre emagrecimento e estética, e depois você falou sobre emagrecimento e hipertrofia. Estética não é necessariamente hipertrofia. Né? Então, assim, a natação, ela sim ajuda a estética, mas ela não ajuda a hipertrofia. É lógico, se você pegar alguém zero, o cara vai treinar a natação, é óbvio que ele vai desenvolver massa muscular um pouco e tal. Mas pela resistência da água, assim, muito baixa comparada à resistência de peso que eu carrego, não dá pra você achar que vai desenvolver massa muscular, não sei o que, nadando. Não, isso não dá. Né? Tanto que assim, você pega os atletas, você, em geral, são todos muito magros e fortes, é lógico, né? Até pelo nível, mas são muito secos, pouquíssima gordura, você vê tudo muito bem definido, mas o tamanho, volume muscular, não é realmente nada absurdo. Talvez os velocistas você vai ver um pouco mais, mas aí não é pelo volume nadado, é pelo peso que levanta, né? É pelo trabalho físico feito fora. Então, se você associar a natação a um trabalho hipertrófico, eu acho, no mínimo, duvidoso. Se associar a natação melhora na estética, eu acho que para a maioria das pessoas, eu acho que sim, é super bem-vindo. Até porque, em mais de 90% dos casos, o problema, ou pelo menos o que incomoda, é o sobrepeso. Né? Não na falta de músculo, alguma coisa assim. Sobrepeso é problema desculpa. O sobrepeso ele é um problema muito mais presente. E aí sim, de fato, a natação vai ter a ver com a melhora na estética. Entendeu? Acho que muito mais para esse lado. Perfeito, ele respondeu excelente. Eu concordo com ele, isso aí. Eu quis dizer também. Porque a gente conversou antes disso, né? Foi. E eu gosto de perguntar isso justamente porque, assim, quando a gente fala musculação e natação, você fazer os dois combinado, dependendo você tem que focar em dependendo de qual você quer a melhora de performance, né? Sim, se você quer a melhora da performance em natação ou se você quer uma melhora de ganho de massa muscular. E você sente que algo em excesso ou uma massa muscular muito grande prejudica no desempenho da natação? Olha, eu acho que sim, o ganho de massa muscular vai ter a ver com o que a gente falou agora há pouco. Se você ganha muita massa, você muda a posição do corpo, você muda a sua densidade. Então, uma coisa que é consenso também, que vem melhorando muito a questão de preparação física, saindo muito da sala de musculação. Acho que a musculação ela é importante num determinado período, mas quando a gente fala em ganhar força para a natação, a gente não fala em ganhar massa muscular. Né? São coisas diferentes. Então, acho que isso é importante pensar, até na questão da parte nutricional. Eu não preciso ganhar massa muscular, eu nem quero ganhar massa muscular. Talvez um pouco, para tal, mas em geral, não quero ganhar, eu quero ganhar força. A gente pode ganhar por hipertrofia ou por melhora de adaptação neural. Então, o foco é muito em cima disso. Então, por exemplo, dentro dos velocistas, altíssima intensidade, poucas repetições, melhora de recrutamento motor, né? Então, o foco está muito voltado em cima disso. Eu já me perdendo. Mas, então, assim, a força, sim, queremos. Ganho de massa, eu não sou a favor de pensar em ganho de massa, em geral. É lógico, são casos e casos, mas em geral eu não iria para o ganho de massa muscular. Perfeito. Gente, acho que conseguimos falar aí um pouquinho de todos os assuntos. Só falar um negócio? Claro. Que eu lembrei. Achei importante, não é nada demais. Que tem aquela história de... Você vê muita gente, eu saí da natação porque... Mulher, né? Eu saí da natação porque deixa com o ombro largo, não sei o que. Isso é muito comum, né? Olha, a natação que deixa com o ombro largo é o treinamento. E é muitas vezes o treinamento de alto nível. Você vai ver muita gente que está em alto nível e, não dá para você questionar o corpo da pessoa. É um pouco mais largo? É um pouco mais largo do que a maioria. Mas, sim, em geral, você vai ter aquele ombro largo que muita gente... Ainda assim, tem quem goste, né? Mas... Você vai ver aquele ombro largo em atletas mais velocistas, entendeu? Acho que essa fala,
tipo esse preconceito. que tem ali exato, é um com a preconceito natação, que existe, olha, eu vou parar de nadar porque eu tô ficando com o ombro largo. Eu acho que a gente pode rever muito isso e sim, considerar muito bem parar de nadar antes, sem usar isso, porque eu não... Olha o corpo em geral, olha o corpo de uma nadadora de alto rendimento e olha o corpo dos outros. Né? Ou ainda comparando com atletas. Vamos comparar com outros atletas. Isso nadador também, homem também. Eu falo que quem nada fica mais simpático, inteligente, bonito e modesto. Quer mais que isso? Né? Então, assim, sabe, eu acho que deixar de nadar por causa disso, no caso de mulheres em geral que acontece, não acho que seja realmente uma preocupação primária. Acho que o deixar de parar, vou parar de nadar então por causa do meu corpo. Eu acho que dá para repensar. Perfeito, perfeito. Foi muito bom você ter colocado isso, então. É um assunto bem... É igual falam da parte da musculação, que a mulher fica com medo de ficar com o braço grande. Acho que vai né? ficar grande assim, né? Não quero ficar muito grande, não. É só o que todo mundo quer, mas ela acha que vai ser Às vezes a gente pensa, pode ficar tranquilo que isso não vai acontecer, mas a gente não fala. Perfeito, gente, perfeito. Então conseguimos falar um pouquinho de tudo, tanto algumas experiências de vocês, a parte nutricional, né, que era um pouco do foco do episódio de hoje. E, gente, queria agradecer muito a presença de vocês, por estar aqui comigo, por aceitarem esse convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Fechou, que isso. Eu que agradeço o convite aí, foi um prazer estar aí. Obrigado pelo convite, Renato. Luiz, prazer precisando, é só chamar. É isso aí. Valeu, galera. Valeu. Valeu.